sétimo ano. Aqui é a professora Joanete Xavier. Estamos aqui novamente juntinhos para falarmos da coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. Hoje falaremos com vocês, professores do sétimo ano. Falaremos do volume 4, capítulo 1. Bem, vocês agora vão conhecer comigo as habilidades que serviram como suporte para a elaboração do volume 4, capítulo 1. Bora lá comigo? Olha só, nós temos a habilidade do quinto ano, LP 23. Essa habilidade diz produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico, relacionado a situações vivenciadas na escola ou problemas da comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto. Também está presente nesse capítulo a habilidade do sexto ano, a LP 29, que nos diz analisar a função e as flexões de substantivos, adjetivos e de verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, afirmativo e negativo. Também está presente a habilidade do quinto ano, a LP 18, que nos diz inferir em textos o efeito de humor produzido pelo uso intencional de palavras, expressões ou imagens ambíguas. Também está presente a habilidade do sexto ano, a LP 16, que diz utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais, em especial de modos e tempos verbais, para analisar efeitos de sentidos em textos de relatos expositivos, injuntivos e argumentativos. Essas habilidades, elas se relacionam com descritores. Bem, esses descritores, eles aparecem aí na sua coleção do lado do item. De cada atividade está aí o descritor. Para habilidades do quinto ano, a LP 23, o descritor que se associa a ela é identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos, carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha, crítica e outros, manifestando concordância ou discordância. Esse, então, é o descritor que está relacionado à habilidade do quinto ano, LP 23. Já a habilidade do sexto ano, a LP 29, o descritor associado a ela é analisar a função e as flexões de substantivo e adjetivo e também de verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, afirmativo e negativo. Para a habilidade do quinto ano, a LP 18, associa-se o descritor identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. E agora para a última habilidade, a habilidade do sexto ano, a LP 16, o descritor associado a ela é identificar em textos lidos ou de produção própria advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo e núcleo da oração. Bem, essas foram as habilidades e os descritores. E agora é o momento de falar da prioridade que a BNCC impõe. A prioridade.
dela é o desenvolvimento da proficiência leitora. E é por isso, então, que nós apresentamos aqui uma sugestão de atividades composta por etapas com o objetivo de desenvolver e potencializar a habilidade de letramento. Então, olha só, vamos comigo. Essa tela, ela sempre vai antecipar qual foi o texto escolhido do volume 4, capítulo 1, para compor essa sugestão de atividade. Bom, aqui já dá para você imaginar qual foi o texto selecionado. Foi exatamente do gênero tirinha, que diz: esse texto ele serviu de suporte para a elaboração da atividade 15. E a tirinha diz: haveria mais justiça se fôssemos menos egoístas e mais flexíveis. Eu sou muito flexível, tá vendo? Sem dobrar o joelho. Então aqui nós observamos que a palavra flexível, ela explora o duplo sentido, ela explora a ambiguidade para a construção de humor da tira. Bora saber qual foi o descritor utilizado para a elaboração dessa atividade que tem como o suporte a tira, essa tira que acabamos de ler? Então, nesse item, explorou-se o descritor inferir o efeito de humor produzido em um texto pelo uso intencional de palavras, expressões ou imagens ambíguas. No caso, foi palavras, não é isso? E agora, a sugestão a partir dessa tira. Bora comigo? Olha só, contextualização. Iniciar a aula com uma breve explicação sobre o conceito de ambiguidade. Vamos retomar, porque se a intenção é a recomposição, é importante retomar alguns conceitos. Então, nesse primeiro momento, estabelecer uma conversa com os estudantes sobre o que é ambiguidade e como ela pode gerar diferentes interpretações, criando efeitos de humor. Explicar que uma tirinha é uma forma, em quadrinhos, que frequentemente utiliza ambiguidade para criar humor. Então, eu estou falando do elemento ambiguidade, estou falando também do gênero tirinha. Discussão em grupo. Essa é a próxima etapa. Dividir a turma em pequenos grupos e pedir para que cada grupo discuta e compartilhe exemplos de situações ambíguas do cotidiano que podem gerar humor. Etapa 2. Análise de tirinhas. Selecionar previamente tirinhas que tenham esse mesmo recurso como produção de humor, que é a ambiguidade, o recurso da ambiguidade. Selecione várias tirinhas previamente. Fazer a distribuição das tirinhas, fornecer uma tirinha impressa para cada grupo e escolher uma tirinha que utilize a ambiguidade para gerar humor. Então, todas as tirinhas é necessário que elas tenham esse elemento constitutivo de humor, que é a ambiguidade. Análise em grupo. Cada grupo deve analisar a tirinha fornecida, identificando a ambiguidade presente e discutindo como ela contribui para a construção do humor. Eles devem considerar qual é a ambiguidade na tirinha, como a ambiguidade cria o efeito cômico, quais são os elementos visuais e textuais que ajudam a construir humor. Próxima etapa é a análise da tirinha. Indicar a página da tirinha da atividade 15 e reconhecer a palavra que gera ambiguidade.
Próxima etapa é a produção criativa, criação de tirinhas. Cada grupo deve criar sua própria tirinha, utilizando a ambiguidade como recurso de humor. Eles devem seguir estes passos: escolher um tema, pode ser algo do cotidiano ou um tema mais inventivo, fique à vontade. Desenvolver um diálogo ou uma situação onde uma ambiguidade clara pode ser percebida. Desenhar a tirinha. Os estudantes podem usar papel e lápis ou ferramentas digitais, caso tenha disponibilidade. A próxima etapa é a apresentação e feedback. Cada grupo apresenta sua tirinha para a turma e explica a ambiguidade utilizada. Os colegas devem dar um feedback construtivo sobre a clareza da ambiguidade e o impacto humorístico. E a próxima etapa, que é a etapa 4, é a reflexão e o encerramento. Realizar uma reflexão final sobre o que foi aprendido, perguntar aos estudantes o que eles acharam mais desafiador e interessante na atividade, como a ambiguidade pode ser usada de diferentes maneiras para criar humor. E a tarefa de casa, pedir aos estudantes para encontrarem uma tirinha em casa ou na internet, nos livros físicos ou na internet, que utiliza a ambiguidade e trazer para a próxima aula para discussão. Essa atividade, ela compõe as etapas do desenvolvimento da proficiência leitora, porque ela coloca, e totalmente alinhada à BNCC, porque ela coloca o estudante como um protagonista. Ele vai pesquisar, ele vai trazer, ele vai entender, ele vai ampliar o sentido das palavras. Isso é desenvolvimento da proficiência leitora. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado. Até nosso próximo capítulo. Obrigada.